mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Is any among you afflicted? Let him pray. Está alguém entre vós aflito? Ore. Is any merry? Let him sing songs. Está alguém contente? Cante louvores. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he has committed sins, they shall be forgiven him. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confess your faults one to another, and pray ye one for the other, that you may be healed. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. For the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. A oração feita por justo pode muito em seus efeitos. Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 6 months. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Brethren, if any of you do err from the truth, and once converted him, Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, let him know that he which converted the sinner from his error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sin. saiba que aquele que quiser o converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. In the last chapter of the book of Mark, the 16th chapter, and the last verse of the 16th chapter of St. Mark, we read these words. No último capítulo do livro de Marcos, capítulo 16, e nos últimos versos do capítulo 16 de São Marcos, nós lemos essas palavras. After he appeared unto the 11 and sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not him which is risen from the dead. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. And he said unto them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pegarão as serpentes,
E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Prayer of faith shall save the sick. A oração da fé salvará o enfermo. Amém. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui chegamos, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado condição de estar aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, Pai. Limpa nossa mente, possamos estar de corpo, de alma e espírito, porque, Senhor, que nada venha impedir, Pai, da Tua palavra chegar diante de cada um de nós. Dá-nos um bom tempo, Senhor, reunidos na Tua palavra. Unja nossos lábios, Senhor, para Te louvar. Unja nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o número 20, mais uma noite te esperamos. Oh meu Jesus, quando será que vem buscar-nos a tua noiva ansiosa te espera? São tantas lutas e opressões que aqui passamos. Noite de irmãos. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, passo sim seguro, vejo a tua luz, o meu passo incerto, tu diriges.
breve a noite desce, noite de Emaús, o meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro amigo, ao meu lado vem, vivo a Deus comigo, infinito bem. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ao trabalho já. Graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças, somente crer, somente crer. Vamos receber nosso pastor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nos chegamos a Ti, Senhor, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de vir aqui em Tua casa para adorar o Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite. Teus filhos têm deixado seus lares e têm vindo cultuar a Ti. E agora estão aqui, Senhor, para ouvir uma palavra. E pedimos que o Senhor unja os nossos lábios, unja o nosso coração. E o que nós vamos falar seja, Senhor, de grande aproveito para cada um de nós. E ajuda espiritual, Senhor. Pois pedimos e cremos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada irmão, a cada irmã. Nós estamos agradecidos a Deus por mais um dia. Amém. Ele nos deu essa oportunidade. E acabamos de ouvir um programa e muito abençoado. Amém. Esse programa nós colocamos uns minutos antes, é como o prato da entrada. Lá pelas 7h15 a gente já coloca o programa. Nosso tempo é curto e a gente acaba já ouvindo em seguida o programa e depois a gente tem esse momento de pregação e oração e cremos que Deus aí tem uma bênção especial para cada um de nós, né? Nós cremos dessa forma. Deus não cobra do crente que crê em sua palavra. Foi o destaque do programa que nós ouvimos.
Nós não temos que ser um super-homem. Nós temos que ser simplesmente rendidos a Deus. Então, ele falou muito forte sobre essas doutrinas. O pastor Joaquim, naquele tempo que pregou, pregando sobre a nuvem, ele disse: vão pagar muito caro. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas graças a Deus por nós sermos libertos disso. Deus nos ter guardado nós debaixo das suas potentes mãos. Às vezes você pensa: Deus me guardou disso, Deus me guardou daquilo. Mas te guardar de uma doutrina errada é muito mais valioso. Amém. Amém? Isso não mata. Às vezes uma enfermidade mata o corpo, mas uma doutrina errada mata a alma. É morte espiritual. E nós, graças a Deus, não estamos contaminados com nenhuma doutrina errada. Simplesmente com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler a Bíblia aqui no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós teremos oração no final do nosso culto pelos enfermos e aqueles que precisam de oração. Nós vamos lembrar em oração. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Graças a Deus. Poderia sentar. Nós tivemos domingo passado ali em Erechim e nós ouvimos o irmão Iliomar trazendo uma palavra, um moço humilde que Deus tem nos dado como companheiro nosso, nos ajudando ali. E ele falou uma palavra muito importante para nós. Falou sobre oportunidade. E algo que me chamou a atenção foi algo que diz assim: todos os dias Deus nos dá uma oportunidade. Você está tendo hoje uma oportunidade. E a maior oportunidade que nós temos é quando nós estamos diante de Deus. E ele falando daquele homem que, quando aquele fariseu mandou chamar Jesus para ir na festa, ele tinha convocado, tinha feito uma festa, ele chamou, mandou o seu servo para chamar Jesus, convidar com convite. E aquele servo foi com toda a sua força e decisão para entregar esse convite a Jesus, porque talvez, o irmão Brana fala na cena da mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Talvez ele era um dos servos mais bem remunerados. E ele poderia até perder o seu emprego se ele não entregasse o convite a Jesus. E ele foi e esperou até entregar o convite. E olha só a oportunidade que ele teve de estar diante de Deus, diante do Salvador. Ele perdeu a oportunidade, simplesmente ele estava interessado em entregar o convite e mais nada. Mas nós vemos que quando Jesus chegou na casa do fariseu, ele não era por causa da festa que ele estava lá, era simplesmente para tentar provar aos outros que Jesus não era o Messias. Mas houve uma mulher que estava lá e não perdeu a oportunidade.
ela se jogou aos pés de Jesus. Glória a Deus. Ela saiu correndo e viu que era uma oportunidade que ela tinha de ela ter os seus pecados perdoados. E ela saiu correndo. A Bíblia diz que ela saiu correndo e comprou o perfume mais caro que podia existir. E trouxe e começou a lavar, despejar sobre os pés de Jesus. E começou a chorar aos pés de Jesus. E as suas lágrimas foram molhando os seus pés. E ela começou a enxugar com os seus próprios cabelos os pés de Jesus. E o próprio Jesus disse: vai em paz, mulher, os teus pecados estão perdoados. Que oportunidade ela teve, e ela não perdeu a oportunidade de estar diante de Deus. Graças a Deus por você não ter perdido a oportunidade. Ele passou por você. Você encontrou com Ele, teve um encontro com Ele, e você não desperdiçou a oportunidade. E aqui está você salvo, aqui você está com seus pecados perdoados. E é uma das coisas mais importantes que pode ser de um ser humano, né? Mas eu estou com a mensagem do profeta, escutando sua voz, e o profeta de Deus disse: voltemos ao passado. Esta voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida, em cada era. Amém. E nós vamos pensar um pouquinho que Deus ainda fala. Amém. Deus ainda fala com cada um de nós. E Ele diz: não importa se você é um agricultor, ou um sapateiro, ou seja, o que você for, Deus ainda fala. Amém. Se você é um pecador, prostituta, bêbado, membro nominal de igreja local, ou seja o que for, a voz de Deus ainda está pronta para falar-lhe. Graças a Deus por isso. Deus ainda fala. Pensemos agora em Moisés. E não tem idade, não tem tempo. O momento que Deus quer falar, Ele fala. Simplesmente nós temos que ouvir a voz de Deus. E Ele diz: pense em Moisés. Ele já tinha 80 anos de ensinamento teológico. 80 anos de ensinamento teológicos. Ele conhecia as Escrituras muito bem. Tinha a promessa de que seria o libertador de sua gente. Porém, enquanto conhecia as Escrituras, bem era um bom membro formal da igreja moderna do seu dia. Isso é o que Moisés era. E ele tomou a situação em suas próprias mãos e matou um egípcio. Ele sabia que ele era um libertador, que Deus o tinha chamado e levantado para aquilo. Ele se tornou um grande homem, 80 anos de ensinamento, diz o profeta, ou 40 anos, se tornou um grande homem, e ele pensou que com a sua sabedoria, o seu conhecimento, ele conseguiria vencer. Então, ele matou um egípcio. Vê você o que alguém faz quando não escuta a Deus? Lança tudo a perder. Esta é amanhã. E nesta manhã, o diabo diz a você: não vá ser batizado. Outro diz: faça em outra ocasião. O outro diz: veja, bem, o que está fazendo? Você vai perder muitos prazeres. A única maneira de esclarecer tudo isso é trazê-lo à palavra de Deus. Porém, nesses dias, as pessoas não querem fazer isso. Agora, Moisés havia estudado sobre os melhores rabinos
porém eles chegaram a ser frios e formais. Ele havia escutado de sua mãe um relato de como havia sido escondido num cesto entre os caniçais no rio. E como foi que os jacarés tão grandes não podiam se aproximar do cesto? E esses jacarés estavam bem gordos por causa de tantos meninos que haviam morrido. Então, era lei, o decreto naqueles dias, e Moisés sabia disso. E ele vem dizendo: naqueles dias tinha umas mulheres muito cruéis, com nariz largos, que serviam de policiais. Nunca havia dado à luz ao menino e não conhecia o amor de mãe. Por conseguinte, elas matavam os meninos e lançavam no rio. E os jacarés estavam bem gordos por haver comido tantos meninos. Que crueldade, né? O que o diabo estava fazendo para tentar evitar o libertador? Mas não consegue. Amém? O plano de Deus sempre é feito de todas as formas. Nada pode impedir Deus. Então o profeta vem dizendo, Êxodo capítulo 1, versículo 22, sem dúvida foi Deus que pôs no coração daquela mãe pôr o seu filho à morte. Não pode ver como ele foi um tipo de Cristo, ele entrou à morte. Porém, quando um jacaré se aproximava do cesto, sabe você por que ele não podia devorá-lo? Estava um anjo ali guardando. Amém. Aleluia, graças a Deus. Vai-te daqui, jacaré. Glória a Deus. Ali estava Moisés deitado naquele cestinho, descendo o rio abaixo. O jacaré vinha lá. Aqui apareceu mais um, né? Chegava perto ali do cestinho, o anjo do Senhor estava ali. Glória a Deus. E ele saía dali. Por quê? Diz o profeta. Deus manda os seus anjos que cuidem dos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus? Tem anjos cuidando de você. O anjo dizia a Moisés: não tenha medo, Deus está cuidando de ti. O diabo pode tratar de fazer mal, porém Deus é muito mais poderoso. Você crê assim? Ele é muito mais poderoso. Então os jacarés tinham que se distanciar do cesto. Agora, Moisés conhecia todas as coisas. E mesmo depois de 40 anos de treinamento no deserto, ele tratou de tomar a direção da situação. Nós sabemos que a Bíblia diz que o que Deus nos manda que façamos, porém, sem dúvida dizemos, vamos fazer isso desta maneira. Irmãos, aqui é uma grande escola para nós. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. Porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo certo e precisamos que Deus nos dê a coisa certa para nós fazermos. Então o profeta diz: a verdade é que os dias dos milagres têm passado. Muitos pensam. Sabemos e cremos que já não veremos. Aspersão é a mesma coisa de submersão. Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo que no nome do Senhor Jesus Cristo. Você conversa com as pessoas, elas dizem justamente isso. Ah, mas para que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? É a mesma coisa. Batizar Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é essa a direção. Os demais já vão nessa direção, assim nós também iremos. Moisés havia sido militar e ele pensava, segundo o seu treinamento como militar, que podia matar os egípcios com as suas próprias mãos. E
igual ao que Deus fez. Tem pensado você nisso? Todo mundo condenou Moisés por matar um só homem. Você já parou para meditar sobre isso? Moisés, um só egípcio que ele matou, todo o Egito ficou contra ele. E o irmão Branham vem mostrando isso para nós. Porém, voltou depois sobre a unção do Espírito Santo e acabou com todos e ninguém disse nada. Olha a importância de você ir com a unção de Deus, com a vontade perfeita de Deus, parar e ouvir a voz de Deus. Na primeira vez que ele foi, com as suas próprias forças, matou um homem que teve que fugir com ele. Mas quando ele voltou, com a unção de Deus, o assim diz o Senhor, acabou com tudo, libertou o povo e ninguém disse nada. Glória a Deus. Aleluia! Quando Deus faz as coisas, você não precisa ter medo. Amém. Aleluia! Ele vai na frente, aniquilou o exército de Faraó, porém Deus estava nisso. Deus não estava no primeiro assunto. E logo aqui nós temos a Moisés com a teologia da igreja, saindo pelos ouvidos, estava bem cheio. Ele ia ser o próximo Faraó. E encontramos aqui, todavia, sem conhecer a Deus, porém, certo dia atrás, ali atrás no deserto, um homem de 80 anos, com uma barba branca e longa, viu uma sarça que ardia com fogo e se separou do caminho para ver o que sucedia. E quando chegou perto da sarça, ele ouviu uma voz. Teve que tomar 40 anos para aquietá-lo antes que ele pôde falar com ele. Olha só, irmãos, Deus precisou tirar Moisés de cena, levar para o deserto. E lá ele ficou 40 anos para ele poder ficar calmo. Deus muitas vezes tem que nos acalmar, para que então ele possa falar com nós. Ele ainda fala, mas muitas vezes nós estamos agitados, diz o profeta. Nós estamos em alvoroço e Deus não pode falar dessa forma. Então ele nos aquieta. Então ele pode vir falar conosco. Aleluia! E o profeta diz: Moisés levou 40 anos para aquietá-lo antes que ele pudesse falar com ele. Nós, com todo alvoroço e perturbações que temos hoje em dia, não podemos estar quietos nem por 10 minutos. Você já parou para pensar, irmão? Parar 10 minutos. Você parou hoje 10 minutos? Não. Quem aqui pode ser franco? Eu parei 10 minutos hoje para que Deus falasse comigo. Gente, que Deus nos ajude. Amém. Isso daqui é para mim também, é para todos nós. Glória. Nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos deixar Deus falar conosco. Ele quer falar conosco, Ele quer nos dar força para nós. Ele quer dizer: eu estou aqui e eu te amo. Amém. Aleluia! Como um bom pai para os seus filhos e diz: filho, aquieta. Papai te ama. Mamãe te ama. Você sai dali revigorado, não sai revigorado? Quando o pai chega e diz: papai te ama, está aqui ao seu lado. E Deus é desta forma. Ele também quer falar conosco e Ele fala de várias maneiras com nós. Mas o profeta diz: nós às vezes não podemos estar quietos nem por 10 minutos para que Deus nos fale. Sem dúvida, Moisés, quando estava ali naquela sarça, a voz lhe clamou e ele lhe chamou, e ele aprendeu mais acerca de Deus em 5 minutos do que tinha aprendido
com todos os 80 anos de ensinamento. Isso tornou um homem diferente. E fará você um homem diferente se tão somente silenciar suficiente tempo para escutar a sua voz, como fez Samuel. Fique quieto. Não se perturbe. Se você deseja algo de Deus, peça e mantenha-se quieto para ver o que Ele diz. Amém. Isso é conselho de Deus para nós. Glória a Deus. Abra seu coração e diga: Senhor Jesus, qual é a sua vontade? Glória a Deus. Nesta situação, e fique ali. Se ele não responder nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Amém? Você está disposto a isso? Amém. Eu estou disposto. Glória a Deus. Aleluia, escutar a vontade de Deus. E ele diz: se ele não responde hoje, ele responderá amanhã. Se não responde essa semana, ele fará na semana que vem. Fique ali até que ele responda. Escute sua voz quando ele der a resposta e dizer a seu coração. Você já viu a resposta de Deus no seu coração? A gente tem que entender, irmão, que Deus fala no nosso coração. Amém. Às vezes você vai fazer um negócio, ou aparece um negócio, e você ora a Deus. E você espera. E se aquilo vem no seu coração, aquela paz, então creia que aquilo é certo. Glória a Deus. Aquilo é Deus falando com você. Mas se aquilo te causa uma preocupação, causa dúvida, espere mais um pouquinho. Deixa Deus falar. No momento certo, aquilo vai dar certo, se é a vontade perfeita de Deus. Então o profeta diz: abra o seu coração. Senhor Jesus, qual é a sua vontade? Então ele disse: escute sua voz quando lhe der a resposta e dizer a seu coração: sim, eu sou o Senhor que te sara. Amém. Aleluia, eu sou o Senhor que te sara. Então tudo ficará concluído. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados. Glória a Deus. Ô irmão, que Deus nos ajude a ter esta paz no coração. Nossos pecados estão perdoados. Então tudo fica concluído. Vai, não peques mais, eu não te condeno. Então poderei sair livre, tudo está acertado. Porém, a gente tem que ter a segurança que escuta aquela voz quando fala. Moisés ouviu e foi um homem transformado. Amém. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por Amém. isso. O profeta fala de Isaías, ele disse: note, o profeta Isaías, quando era um homem jovem, tinha a seu favor tudo. O grande rei, tão popular naqueles dias, o rei Uzia amava Isaías porque sabia que era um profeta. Isaías estava muito à vontade na casa do rei. Porém, quando tudo que ele desejava, o rei lhe dava. Porém, chegou o tempo quando o rei morreu. E o profeta fala em Isaías 6, ele disse: a prosperidade sempre lança o homem a perder. Esta é uma coisa muito dura para se dizer. Porém, a prosperidade separa o homem de Deus. Deus disse algo semelhante a isso na Bíblia. Olha o que Deus disse: quando estavas pobre e não tinha nada, eu vim resgatar-te. Glória a Deus. E tu me ouviste e me servistes. Porém, quando te abençoei em abundância, então tornaste tua atenção para outra parte. Olha, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós.
que nós possa dar tudo que nós podemos dar a Deus. A nossa vida completa. Por mais, irmãos, que Deus dê tantas coisas para nós, mas sempre somos tão agradecidos a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Eu estava lendo essa mensagem, meditando. Gente, quando nós éramos bem pobres, nós carregávamos as crianças no pescoço e nós ia de um bairro para o outro, e todos eles adorar a Deus. Hoje nós temos todo o conforto e Deus tem que ter misericórdia de nós. Não é verdade isso? Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Então o profeta diz, quando o próprio Jesus dizendo aqui na Bíblia, ele diz, quando eras pobres e não tinha nada, eu vim te resgatar-te, e tu me ouviste e me servistes. Porém, quando te abençoei em abundância, então tornaste tua atenção para outra parte. Tens feito isso nesse país. Tenho voltado sua cabeça e tenho feito a igreja. Tem sua igreja tão enorme ali na esquina. Ele custou milhões e milhões e tem tudo tão suave e acomodado. Com razão não tem tempo para escutar a voz de Deus. Porém espere até o dia quando tudo isso for tirado. Então desejarão ouvir a voz de Deus. Agora tudo marcha bem, porém a hora vem quando não será assim, diz o profeta. Isaías podia recostar o braço no rei, e o rei favorecia o bom espírito que Isaías mostrava e lhe amava. Porém certo dia o rei morreu. Então Isaías teve que ficar só, e muito logo se deu conta que todos não eram como o rei. Chegará o dia quando grupos denominacionais como esses serão esparramados. Porém vem o dia quando você terá que pertencer a uma organização ou não poderá adorar a Deus. Assim diz as Escrituras. Hoje em dia somente criticam de nós. Porém vem o dia quando haverá um boicote, porque a marca da besta tem que vir. Você pertencerá à confederação de igrejas, a besta, ou não poderá de maneira alguma render adoração a Deus. Isso diz as Escrituras. Então será quando você clamará como Isaías. Ele foi ao templo e quando se deu conta da situação, ele levantou suas mãos e disse: ó Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Você pensa que tudo está bem? Porém espere até que venha aquele dia. Habito entre um povo de lábios impuros. Então foi quando chegou uma condição desesperadora. E quando você chegar ao ponto de desesperar quanto a esta coisa, então algo sucederá. Você ainda não tem chegado a esse ponto, pois eu me unirei com esta ou aquela igreja e tudo está bem. Porém você tem que despertar. Tem essa verdade que ser necessidade de Deus. Mas Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia, eles serão fartos. Porém, quando você está satisfeito com as coisas do mundo, como pode Deus falar-lhes? Você diz: Deus nunca falou. Por que será? Deus nunca falou comigo. Irmão Branham diz: por que será? E ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Este é o mal do dia. Irmão, não é o mal só das pessoas, é o mal do dia.
Gente, pare e pense. Nós estamos no final do ano. Nós estamos no 10º mês do ano de 2025. Se o dia tivesse 24 horas, você estaria ocupado 24 horas. É verdade isso ou não é verdade? É o mal do dia. Mas qual é o tempo que nós temos para Deus? Para Deus falar conosco. E o profeta diz: Deus quer falar. E você diz: Deus nunca me falou. Por que será? Ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Esse é o mal do dia. Ocupamos todo o nosso tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempos para comunicar com Deus. E é verdade, diz o irmão Branco. Agora encontramos que Isaías despertou e chamou, e clamou e confessou seus pecados e também os pecados do povo. Logo depois que terminou a confissão, ouviu um ruído no alto do templo, e quando ele olhou para ver o que sucedia, estava serafins voando de um lado para o outro. Tinha suas asas sobre os seus rostos, 2 sobre os seus pés, e com 2 voava, e clamavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Algo estava sucedendo. Quando Isaías se despertou, então Deus chegou à cena. Amém. Aleluia! Isaías clamou com grande voz: Eu tenho lábios impuros, porque acabava de ouvir uma voz, a qual mudou. A voz disse: Quem irá por nós? Quem irá? Quem está disposto a parar na brecha? Enviarei uns teólogos muito especiais. Quem irá nesse dia para clamar que ainda sou Deus? Quem irá para condenar a sua imundície? Quem derrubará suas denominações e edificará de novo o poder do Deus vivo? Quem irá? Isaías disse: Deus, antes que eu possa ir, é necessário ser transformado. Tinha que despojar de toda a sua teoria, e assim também será cada indivíduo que Deus chamar. A gente tem que ser renascido, transformado, feito de novo, e não é algo imaginário, mas verdadeiramente do coração, é algo em verdade sucede. E um dos anjos disse: Se tu pedes, receberá. Logo o outro foi diante do altar de bronze com a tenaz, tomou uma brasa acesa com fogo ardente, voltou para Isaías e pôs na sua boca e disse: Agora está limpo, vai e fale a palavra. Isaías foi transformado depois de ouvir aquela voz. Logo pelo fim dos anos escreveu a Bíblia completa. Começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Há 66 livros da Bíblia e 66 capítulos do livro de Isaías. Por que foi assim? Porque chegou a um ponto de desespero, num tempo quando viu que era de suma importância. Glória a Deus. Aleluia. Será que esse não é um tempo para nós? De suma importância, de poder parar para ouvir a voz de Deus. Que Deus te ajude. Amém. Amém. Que Deus nos ajude. Eu também preciso disso. Ouvir mais a voz de Deus. Deus ainda fala. E graças a Deus por isso. Ele ainda está falando com cada um de nós. O que nós temos que fazer é deixar que Ele fale. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade para aquele que veio aqui nesta noite e precisa de uma oração, precisa que Deus te ajude. Todos nós aqui temos uma necessidade. Cada um que veio aqui sabe o que você precisa, sabe o que você veio buscar, e Deus tem uma bênção especial para você nessa noite. Tudo é possível aquele que crer.
E se você crer e precisa de uma libertação, precisa de uma cura, você precisa de saúde, nós acabamos de ouvir a palavra. Deixa Deus, a palavra cair em seu coração, dizer: eu sou o Senhor que te sara todas as tuas enfermidades. Eu sou o Senhor que te perdoa todos os teus pecados. E Ele está aqui nesta noite para te ajudar. Simplesmente coloque nas mãos de Deus aquilo que você não pode fazer, deixe Ele fazer por você. E Ele te dará força, te dará fé para você subir, crescer um pouquinho mais. Aproveitar o tempo que nós temos, a saúde que Deus nos deu, para nós servir a Ele com gratidão, com alegria, dar a nossa vida por completa. Senhor Jesus, aqui está teu filho, Senhor. O Senhor sabe o que ele precisa, e tu és um grande curador, um grande libertador, e que ele possa encontrar nesse momento o que ele veio buscar, Senhor. Porque o Senhor é aquilo, Senhor, que nós precisamos, é tudo que nós precisamos vem de Ti. E que Ele receba nesse momento, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. O Senhor sabe o que ela veio buscar nessa noite. Viemos com esse objetivo, Senhor, de receber uma oração. E cremos que o Senhor é o Deus que opera milagres. O Senhor é o Deus que, ó Deus, ressuscita. O Senhor é o Deus que dá alegria, dá saúde. O Senhor conceda a tua filha o que ela precisa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, tu conheces o coração, Senhor. O Senhor sabe qual é o desejo, qual é a necessidade. E nesse momento, Senhor, nós colocamos a tua filha diante do Senhor. Em todas as suas enfermidades, todo esse mal, ele está expulso pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela possa encontrar a sua vitória, Senhor, no amor do Senhor Jesus Cristo para conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Pai Celestial, aqui está teu filho, Senhor. Tu sabes o que ele precisa nesta hora, Senhor. E eu oro nesse momento, intercedendo por ele, pedindo que o Senhor ajude ele, Senhor. Seja qual for a sua necessidade, o Senhor conhece. E ela está em tuas mãos. Que o Senhor possa dar a ele a vitória sobre o desejo do seu coração nesse momento, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui está teu filho, Senhor. E eu oro e intercedo por ele, Senhor, crendo na sua cura, Senhor, na sua libertação. E que nesse momento ele possa receber o que ele busca, Senhor, porque vem do Senhor. O Senhor disse, Senhor, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. E que isso possa cair no seu coração nesse momento, e ele possa alcançar a sua vitória, Senhor, no amor divino do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse culto, Senhor. E que o Senhor cele essas palavras no coração de cada filho do Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, essa humildade, Senhor, de poder parar e ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor fala de várias maneiras, Senhor. Às vezes no silêncio o Senhor está falando, Senhor. Pai, ajuda nós a entendermos isso. É o que nós pedimos. E que o Senhor guarde cada um dos seus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meu Senhor Jesus, continue abençoando cada irmão.
a cada irmã e só avisando os irmãos que o próximo domingo nós